medida que os dias passavam, mergulhávamos no espírito da Índia. A comida nos ashrams é maravilhosa, apimentada do jeito que eu particularmente gosto. Os indianos estão acostumados a comer com as mãos, lavam as mãos antes das refeições e comem naturalmente, sem a necessidade de talheres. Mas para nós ocidentais acostumados com os utensílios domésticos, os talheres estão à disposição. Em todos os lugares, seja nos templos ou nos refeitórios, tiramos os sapatos em respeito aos lugares sagrados. A cozinha também é sagrada, pois é onde são preparados os alimentos que não deixam de ser o prana para o corpo, a energia vital inteligente que alimenta o soma, o corpo físico. Os indianos são muito amáveis. Certo dia na rua, eu e Rodrigo nos perdemos indo para o ashram da Yogoda Satsanga Society, em Calcutá. Foi uma pena que não filmamos o ocorrido, pois uma mulher, percebendo que estávamos perdidos, se ofereceu para nos guiar até o ashram. No final, quando ela nos deixou na porta, o Rodrigo quis ajudá-la com algumas rúpias, mas ela, altruisticamente e sorrindo, disse que não, fez o gesto de pranam e se afastou. Isso nos comoveu. Fiquei pensando, uma mulher indiana guiando dois ocidentais pelas ruas de Calcutá sem qualquer receio por estar sendo acompanhada de perto por dois homens. As histórias que nossa imprensa conta sobre estupros na Índia podem ser verdadeiras, contudo, parece haver um exagero. Uma imprensa tendenciosa que tem por finalidade denegrir a imagem desse povo tão espiritualizado. Sabemos, obviamente, que nem tudo na Índia é perfeito. Não afirmamos a perfeição da Índia, pois é uma nação complexa, cheia de contrastes. Contudo, negar a importância espiritual dos ensinamentos desse povo e dos grandes mestres é um crime contra a humanidade. A Índia e os indianos têm muito o que oferecer e ensinar aos ocidentais. Nesta quarta parte do documentário, visitaremos a casa onde a mãe de Yogananda, Guru Ghosh, faleceu. Na verdade, a veremos apenas do lado de fora, pois é hoje uma escola e está bastante acabada. Visitaremos também, logo em seguida, a casa de Maharishi Nagendranath Baduri, o santo que levitava e que recebia as visitas de Mukunda e Yogananda quando jovem. Na sequência, iremos à casa onde Mukunda, o jovem Yogananda, teve a sua primeira visão de Deus. Entraremos no quarto onde ele meditava por horas, às vezes dias, e onde teve a sua primeira visão de Deus como Ishvara, luz, tal como narrado em sua autobiografia de um yogi. Este é o casarão onde a mãe de Yogananda faleceu. Já estava escurecendo quando chegamos lá. Hoje é uma escola, mas está bastante acabada e não pudemos entrar. Em sua autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda narra o episódio de sua experiência na morte de sua amada mãe Guru Ghosh. Ele escreveu no capítulo 2, A Morte de Minha Mãe e o Amuleto Místico. Foi em Bareilly, à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço de nosso bangalô, quando fui acordado pelo tremular peculiar do mosqueteiro sobre a cama. As finas cortinas abriram-se e vi a amada figura de minha mãe. Acorde, seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem, o das 4 da madrugada. Corram a Calcutá se quiserem me ver. A aparição desvaneceu-se.
Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou-o instantaneamente. Em soluços, comuniquei-lhe a notícia fatídica. Esqueça essa alucinação sua. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias ruins, partiremos amanhã. O Senhor nunca se perdoará por não ir agora. E a angústia me fez acrescentar amargamente: eu também jamais o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras: mamãe gravemente enferma, casamento adiado, venham imediatamente. Papai e eu saímos transtornados. Um de meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondoso trem vinha em nossa direção, aumentando seu tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Já me sentindo destituído de minha mãe, eu não podia suportar um mundo que de repente perdera todo o sentido. Eu amava minha mãe como a minha amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias de minha infância. Ela ainda está viva. Detive-me para fazer esta última pergunta a meu tio. Ele interpretou com nitidez o desespero em minha face. Claro que sim, mas eu não consegui acreditar. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos defrontarmos com o chocante mistério da morte. Entrei em colapso, mergulhando em estado de quase torpor. Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Atacando os próprios portões do céu, minhas súplicas, afinal, impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida, na ternura de muitas mães. Vê em meu olhar os 2 olhos negros, os belos olhos perdidos que andas buscando. Em seguida entramos no carro para visitar a casa de Maharishi Nagendranath Baduri, o santo que levitava. Andamos à noite de carro pelas ruas de Calcutá, em direção à casa desse grande santo, visitado e conhecido por Yogananda em sua juventude, tal como narrado na autobiografia. Vi um yogi manter-se no ar a certa distância do chão,
perante um grupo de pessoas ontem à noite. Esse foi o relato de Upendra Mohun, um dos amigos de Mukunda Lal Ghosh, como relatado no capítulo 7, O Santo que Levita, de sua autobiografia de um yogi. Mostrei-lhe meu entusiasmo com um sorriso. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não é Baduri Mahashai, que mora na Upper Circular Road? Upendra confirmou com a cabeça, meio decepcionado por não ser o portador de notícias de primeira mão. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, que ficavam encantados quando podiam me conduzir a uma nova pista. O yogi vive tão perto de minha casa que o visito com frequência. O rosto de Upendra expressou agudo interesse e então fiz outra confidência. Eu o vi em feitos notáveis. Baduri Mahashai é perito nos vários pranayamas da antiga yoga óctupla ensinada por Patanjali. Certa vez ele realizou o pranayama Bastrika diante de mim com força tão assombrosa que parecia como se uma autêntica tempestade estivesse se desencadeando no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração trovejante e permaneceu imóvel em elevado estado de superconsciência. A aura de paz depois da tormenta foi tão vívida que jamais a esquecerei. É impressionante a sensação de entrar no quarto de Baduri, a mesma poderosa vibração divina que sentimos em outros lugares santos, aqui na Índia. A pressão no olho espiritual e uma tremenda sensação de paz interior. Yogananda continua o seu relato na autobiografia de um yogi. Lerei alguns trechos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para casa, passei pelo claustro de Baduri e decidi fazer-lhe uma visita. Para o grande público, o yogi mantinha-se inacessível. Apenas um discípulo, residente no andar térreo, defendia a privacidade de seu mestre. Gente mundana não aprecia a franqueza que abala suas ilusões. Os santos não são apenas raros, como também desconcertantes. Mesmo nas Escrituras, frequentemente pode-se achá-los constrangedores. Segui Baduri Mahashai a seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes ele saía. Os mestres geralmente ignoram o panorama de rebuliço do mundo e permanecem fora de foco até serem o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio não são apenas os de seu estreito presente. Maharishi, entre os yogis que conheço, o Senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados, para não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. O santo imobilizou seu vibrante corpo na posição de lótus. Septuagenário, não demonstrava nenhum dos sinais desagradáveis da idade ou da vida sedentária. Vigoroso e aprumado, tinha um porte ideal. Sua face era a de um rishi, conforme descrito nos textos antigos. De cabeça nobre e abundante barba, sentava-se invariavelmente reto e firme, com os olhos imóveis, fixos na onipresença. O santo e eu entramos em meditação. Após 1 hora, sua voz suave alcançou meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu Anubhava, percepção real de Deus? Ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Ofereceu-me algumas mangas.
com a inteligência espirituosa que eu achava encantadora em sua natureza séria, comentou: geralmente as pessoas apreciam mais Jala Yoga, união com o alimento, do que Dhyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho yogi afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem! Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Seu rosto estava sempre sério, mas nele se distinguia a marca sutil de um sorriso extasiado. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino. A emoção era imensa. Visitar a casa onde o pequeno Mukunda Lal Ghosh, futuro Yogananda, havia visto Deus como luz, Ishvara, era o momento mais aguardado. O casarão de 3 pavimentos na Gurpa Road aguardava-nos silenciosamente à noite. Havíamos planejado visitar a casa do pequeno Mukunda durante o dia, mas as visitas foram tão longas que chegamos apenas à noite e meditamos no quarto onde ele teve a visão de Deus como Ishvara. Fomos recebidos pela amável Sarita Ghosh, neta de Sananda Lal Ghosh, um dos irmãos mais novos de Yogananda. Nesta casa, o pequeno Mukunda correu, subiu escadas, brincou e, acima de tudo, viu Deus pela primeira vez. So I have a request. Pouco depois de minha cura por meio do poder da fotografia do Guru, tive uma visão espiritual que muito me influenciou. Sentado em minha cama certa manhã, entrei em profundo devaneio. Que haverá por trás da escuridão dos olhos fechados? Este pensamento inquiridor entrou com força em minha mente. Um imenso clarão de luz manifestou-se instantaneamente em minha visão interior. Divinas figuras de santos sentados na postura de meditação em cavernas de montanhas passavam como imagens de um filme em miniatura, na grande tela brilhante dentro de minha testa. Quem são vocês? Perguntei em voz alta. Somos yogis do Himalaia. É difícil descrever a resposta celestial. Meu coração vibrava. Ah, como anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos cada vez maiores até o infinito. Que maravilhoso esplendor é este! Eu sou Ishvara, eu sou luz. A voz era de nuvens murmurantes. Quero unir-me a ti.
idade de 9 a 12 anos, eu costumava meditar na casa na rua do meu pai. Vou ter que começar de novo. Please devotee E o gatinho. Deixa ele aí, que vai ficar legal. Passeia horas, às vezes dias, trancado nesse quarto. Era o quarto preferido dele de meditação. Ó, esse foi o sapatinho que eu te falei, ó. Tá vendo? Que tem lá, que eu te falei, a pantufa do tigre. Ah, sim, That lembrei. time Guruji was alive. When Sanandalal painted and gifted to Guruji. They are not allowed to take photographs. It's very sweet. This shoe, how do you say in English? This. Yes. Actually, I don't know that Guruji was wearing or that is his imagination. Sanandalal, he painted and he Oh, yeah. But it's very sweet. Okay.